relação com as administradoras também foi repensada, porque no processo de desenvolvimento da carreira do síndico profissional, teve ali uma ruptura, né, entre o síndico e as administradoras, e, enfim, e as administradoras que sempre vinham fazendo um trabalho mais operacional, outras até o trabalho que era do próprio síndico, né, de fazer compra, de fazer pagamento, e então ela se viu ali sendo esvaziada na sua função, e aí criou-se também uma situação de animosidade. E o movimento das redes sociais trouxe essa aproximação também desse ator, que é, que é a equipe das administradoras de condomínio. Por sinal, são meus clientes também, né? Eu costumo dizer que a gente trabalha aí com diversas administradoras nas organizações, na reorganização de suas funções, nessa relação com os síndicos profissionais, com os próprios condôminos. Então, aquela coisa que era mais burocrática, normativa, ela passou a ser mais relacional. Por outro lado, aqueles síndicos que não tinham muito voz, mas que eram profissionais experientes da área de humanas, começaram a falar, porque esse lugar de fala dos problemas sociais, ele é muito próprio para um educador, para um psicólogo, para um assistente social como eu, né? Então, esse diálogo, ele se ampliou, porque outras pessoas entraram no processo, né? Então, saiu aquela coisa dicotomizada que antes era advogado e contador, daqui a pouco ficou advogado, contador e engenheiro, e a coisa ficava ali naquela tríade de profissionais especialistas, e hoje a gente sabe que a importância aí dos profissionais da área de humanas para ajudar toda essa cadeia produtiva, porque eu costumo falar que quando há vontade, e a ideia foi essa, a vontade e o caminho é conectar as partes. Sim. E é pensar o mercado, porque há um equívoco de pensar o mercado a partir do síndico, das obrigações do síndico. É preciso que a gente pense o mercado, quem é o nosso cliente final, os condôminos, e a gente vai ter que trazer, e através de quê? De instrumentos. Que instrumentos? As revistas. Então, as revistas eletrônicas, elas chegam como uma grande parceria. Eu entendo que as revistas eletrônicas do segmento condominial, elas chegam como uma grande parceria da área condominial, até mais do que para o síndico, para os condomínios em geral. As lives, os cursos livres, né? Eu sempre costumo dizer, as pessoas me perguntam assim, qual é o curso que você indica? Eu digo, aquele que cabe no seu bolso, e aquele que você vai poder conhecer o conteúdo e aplicar, porque graças a Deus, eu conheço diversos, tem muitos bons cursos livres, tem agora mais pós-graduação, que é um caminho, né? Um dos caminhos é a qualificação. Eu costumo dizer que síndico, ele é síndico, seja ele morador, seja ele voluntário, remunerado, ou um síndico profissional, ele é síndico. Então, o que determina as suas responsabilidades, as suas obrigações, está lá no Código Civil, nas convenções dos condomínios. Agora, o que ele precisa é se qualificar para ele ter uma tomada de decisão mais coerente, para ele saber lidar com as demandas do dia a dia, com os questionamentos que surgem, né? Não ver isso como crítica, não trazer isso para um adoecimento emocional, né? Eu não sei, Giliane, como é a sua experiência na condição de administradora, mas eu vejo muitos síndicos adoecerem assim, por conta de questões que, no final das contas, uma boa comunicação poderia resolver. Então, muitos conflitos existem, e isso vem também de uma má educação do mercado. Sim. Então, o mercado, ele ainda não amadureceu. Sim. Né? A gente ainda não consegue conhecer quem é esse mercado, quem são os atores desse mercado condominial. Né? Sim, é isso que a gente quer fazer na nossa categoria, né, na área condominial, porque eu sou muito fã e sempre comento em todos os lugares que eu vou que eu
gosto que as coisas sejam separadas e cada coisa seja no seu lugar. O que eu quero dizer com isso? Que cada atividade, cada especialização, cada pessoa que tem um conhecimento, ela deve ter o seu lugar. E o outro que não tem essa especialização não deve tomar aquele lugar como achando que sabe fazer, né? Então, eu sou muito da separação. Síndico, para mim, é síndico, engenheiro é engenheiro, assistente social é assistente social, advogado é advogado. E muitas das administradoras entendem ou até fazem serviços que não competem a elas, e aí acaba acontecendo os problemas, né? Então, a gente tem que saber separar as atividades, cada um no seu lugar, cada um na sua especialização, e o síndico, ele não tem que saber tudo, mas ele tem que entender o que é que ele precisa contratar em cada momento, né? Então, isso que é o difícil, né? Do síndico ter essa reflexão crítica, que eu diria. Mas são eventos, são momentos como esse que nós podemos ajudar. Exatamente. Porque o que é que eu digo sempre? A administradora agora ela está sendo bombardeada com a questão da OAB por conta da assessoria jurídica dela estar, algumas aqui no Nordeste, principalmente, nós temos aqui algumas administradoras que têm, né, no seu combo a assessoria jurídica que presta. Isso é um equívoco, se está errado, isso já tem uma determinação. Sim. Né? Há um exercício ilegal, não deve ser feito isso. Por outro lado, eu acho que as administradoras, a gente precisa entender qual é o papel de uma administradora. Geralmente eu converso, eu sempre pergunto para o meu síndico, como é que você entende que é uma administradora? Porque um condomínio, ele é mais para uma mini-cidade, existem condomínios que têm 6 mil moradores, entre moradores e trabalhadores, passa ali mais de 6 mil pessoas, que é o tamanho, tem municípios que têm menos de 5 mil habitantes no Brasil, então são mini-cidades. Né? E tem obrigações de uma organização privada, seja do terceiro setor, seja de uma empresa, são as obrigações tributárias, previdenciárias. E uma estrutura para dar conta dessa organização privada, que é o condomínio, ela demandaria muitos profissionais, tanto técnicos como profissionais operacionais. Então, aquelas funções administrativas, que se a gente mapear ali, tem para mais de 47 funções administrativas, para você gerar um boleto, para que você faça uma conciliação bancária, para que você alimente o sistema, que responda os e-mails, que faça um levantamento de orçamento, que monte um mapa de orçamento. Então, todas essas tarefas, é importante que a gente tenha uma administradora que ela saiba o que ela tem que fazer e que ela faça isso, que ela demonstre que é isso que ela faz. Sim. E por que nem todo condomínio pode ter essa estrutura? Porque ela é uma estrutura cara. Você vai depender de um técnico de contabilidade ou um contador, vai precisar de ter um assistente de pessoal ou um auxiliar de pessoal ou um analista de RH. Toda essa estrutura. Vai precisar ter um manutencista. Então, essas questões que a maioria dos condomínios residenciais, isso eu posso falar de norte a sul do país, não tem como absorver. Então, eu acho que as administradoras ela tem o seu papel, né? de ser aquele braço que vai ajudar na compreensão de todas as normatizações que, dia a dia, só a parte tributária, são mais de 37, 42, se eu não me engano, resoluções diariamente que saem. Então, exatamente. Se um condomínio tivesse essa estrutura, né, ele teria que ser um condomínio de grande porte. Sim. Então, esse é o papel da administradora. Eu sempre menciono que o síndico, às vezes, alguns, né, não tem ainda essa separação do que é uma coisa da outra, e eu sempre coloco a situação assim, olha, nós, como administrador, nós somos aqueles que vai levar informação para você quando você precisar. Então, nosso grande papel é esse, levar a informação.
a informação do dinheiro, a informação do caixa, a informação dos fundos, a informação dos condôminos, a informação da inadimplência, a informação... Nós somos os formadores dessas informações para que o condomínio possa ter pernas e possa andar. Nós não somos quem faz a ação, nós somos quem levamos a informação para o síndico tomar a ação. Então, às vezes há uma interpretação contrária, e aí é quando o síndico fica dependente da administradora, que eu bato na tecla, apesar de ser contra o meu métier, mas eu entendo que tem que ser assim, o síndico ele não pode ser dependente da administradora, ele tem que ser, ele tem que ter uma empresa confiável, claro, mas ele tem que andar com suas próprias pernas e obter informações quando precisar de uma empresa confiável que traga números, claro, concretos para ele poder dar os passos, né? Sim, porque a relação, eu costumo dizer que assim, além desse apoio administrativo, financeiro, as administradoras, elas são um verdadeiro observatório. Porque o olhar de muitos ajuda com que você faça uma análise crítica Sim. mais real, mais realista, do que um síndico que está ali com um condomínio, 2 condomínios, 3 condomínios. Né? No volume de informações que você tem, essas informações tratadas, elas se tornam importantes para tomadas de decisão, Sim. de decisões. Então, isso que é importante. Agora, tudo isso passa, e não existe, eu digo sempre que assim, não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Então, na medida em que há esse acolhimento das administradoras que toma o síndico no colo, deixa ele ali com essa codependência, aquilo ali não está fazendo bem, nem para o síndico, nem para o condomínio. Por quê? Porque nessa codependência também aquelas administradoras, ela não cria uma relação de confiança pelo respeito do trabalho que ela entrega para o condomínio e não para o síndico. Sim. Né? Então, é importante que a gente tenha espaços, aí eu volto a dizer, a importância de ter uma revista do segmento aí na região, porque hoje, em todo o Brasil, de norte a sul, aumenta o número de residências verticalizadas, o número de residências horizontais, mas que são condomínios clubes, que vão requerer uma necessidade de uma coordenação, de uma pessoa que esteja ali organizando aquele espaço coletivo. E aí, o papel do síndico, ele tem que ter essa qualificação, ele tem que ter essa segurança junto à administradora, que é seu braço administrativo financeiro, né, que vai poder ajudar ele nas tomadas de decisões, especialmente as decisões até financeiras, contábeis, né, que isso não é para todo mundo, não é a gestão financeira de um condomínio, ela não é uma gestão doméstica, não é um entrar e sair. Eu sempre falo, tem um planejamento financeiro, há uma programação orçamentária. Eu vejo, às vezes, as pessoas debatendo, questionando nos grupos de WhatsApp, perguntas que revelam que elas verdadeiramente não sabem o que é uma previsão orçamentária, uma programação orçamentária e uma execução orçamentária financeira. Então, essas coisas que a gente precisa estar trazendo, e não ficar nessa briga de, esse é meu lugar, esse é o lugar de fulano, né? E, assim, a história mostra que quando a gente dá conhecimento, a gente empodera. Sim. E a gente, quando empodera, a gente deixa o outro livre para tomar a decisão, a melhor decisão. Só faz isso quem tem consciência da sua excelência. Então, se você tem uma estrutura administrativa que vai dar um suporte a um conjunto de síndicos, que seja da melhor forma, mas que você cuide do seu negócio. Sim. O foco é na organização e método dos sistemas que você vai utilizar,
das relações que você vai ter com os bancos, do treinamento com sua equipe, do cuidado com as informações, dos dados dessa coletividade, né, os dados sensíveis dessa coletividade, e não está tomando decisões junto ao conselho, tomando decisão pelo síndico, porque o síndico não é o preparado, é o pobre coitadinho. Então, esse lugar de pobre coitadinho não existe mais. O síndico, independente dele ser morador ou profissional, ele tem responsabilidade e ele responde perante o juiz. Se ele não adotou a melhor medida, ele vai responder. Não adianta ele dizer, minha assessora falou isso. O assessor é como você disse, é um orientador. Mas quem assina, quem toma a decisão, quem está ali diante da justiça, tomando conta dos recursos de terceiro, é ele que responde. E tem a responsabilidade dos conselheiros. Então, eu vejo muitas vezes conselheiros que assumem esse lugar e ficam na omissão. E chegam lá, eu não fiz, não, você é corresponsável, porque perante aquela comunidade, você se garantiu que você tomaria conta, que você iria investigar, que você iria fiscalizar, que você iria apoiar e ajudar a administração. Então, essas coisas a gente precisa trazer. E as revistas eletrônicas, elas têm esse papel. Eu já escrevo para algumas revistas, né? E aqui eu quero saudar a Edilma, que é do grupo de síndicas de Sergipe. Tem um pessoal aqui que a gente sempre está trabalhando, de Pernambuco, que também tem uma revista muito interessante, que são os síndicos de Pernambuco. Aí no Sul também tem um Condomínio Sul, então tem outras revistas. Marcelo está trazendo essa revista com a qualificada. Então, não é um espaço apenas de propaganda, é um espaço que leva informação e leva conhecimento, né? E isso é importante, porque não só educa os síndicos, como educa a massa condominial, né? Dizem, né, Elizabeth, que quando a gente, né, eu não sou muito dessa área, né, eu sou mais da gestão da minha empresa mesmo, mas meu esposo é professor de síndicos, né, dá aula no Senac e tudo mais, então a gente sempre fala, né, quando você chega num nível que você já está ensinando pessoas, é porque você já está, assim, aprendendo muito mais, né, porque dizem que a aula, quando você se dá aula, você aprende muito mais do que você ensina, né, porque você tem que buscar o conhecimento para trazer para aquelas pessoas, você acaba lendo de tudo, conversando com pessoas, trocando informação. Então, isso é muito legal. Eu não gosto muito desse negócio de câmera e aparecer em live e tudo mais, mas o que eu gosto é essa troca, né? De poder estar com a Elizabeth, que nem me conhecia, né? Do outro lado do país, né? Fazendo uma interlocução sobre síndicos no nosso ramo aqui, no nosso métier, sem ao menos a gente ter se conhecido, né? Nos apresentar, o Marcelo foi esse elo, e aí então tudo acontece. Isso é muito legal, né? Isso faz com que a gente cresça muito e faça com que outras pessoas também recebam informações importantes. Sim, e eu vejo, assim, hoje nós temos, aí eu volto a dizer, o pessoal bate muito nos cursos livres, e eu digo assim, olha, os cursos livres, eles são importantes, porque hoje, se eu sou uma síndica de referência nacional, eu comecei com os cursos livres. Eu comecei fazendo um curso de 16 horas, em que eu digo, mas, puxa vida, eu que fui uma gestora pública durante anos, eu fui diretora administrativa e financeira de hospitais de grande porte, eu não tinha essa dimensão, eu já tinha sido síndica voluntária do meu condomínio, mas eu não tinha dimensão das responsabilidades. Então, foi no curso livre que eu comecei a observar, foi no curso livre que eu comecei a ver, olha, eu preciso ter uma assessoria jurídica, porque eu não dou conta disso aqui sozinha, por mais que eu conheça, eu não dou conta. Eu tenho que ter uma administradora que tem um contador, não dá para ser qualquer uma. Né? Então, assim, vamos ver como é que faz uma leitura de um demonstrativo financeiro. Então, isso eu aprendi nos cursos livres. Eu também ajudei algumas empresas de cursos a formatar cursos que hoje a gente vê aí mais modulados, né?
e de níveis, né? Nível básico, intermediário, avançado, e até mesmo a pós-graduação. Porque eu não vejo essa questão do síndico apenas pela mão de uma graduação, a exemplo da administração de empresas. Porque o condomínio, para além tem especificidade que vai para além de um conhecimento que a graduação da administração de empresa dá. Eu posso Sim. falar isso porque eu fiz meu curso de administração hospitalar e já no meu curso ele tinha essa especialização da área hospitalar, que é uma área que se aproxima com a hotelaria, e se aproxima com os condomínios clubes. Por quê? Porque tem a coisa do facility, tem a coisa de trabalhar com diversos contratos de terceirizados. Então, esse cuidado, e às vezes em alguns debates que eu participo, eu digo, gente, olha, vamos ter cuidado com o que a gente está propondo para o mercado, porque o que a gente coloca se reverbera para o Sim. certo e para o errado. Eu digo, ninguém tem a realidade, ninguém tem a verdade completa, né? Mas a gente pode dizer assim, olha, qual é o caminho? E aí, como mentora, que é um farol, né? O mentor é um farol, é um guia, eu costumo dizer, faça seu curso. Agora, se você quer fazer uma aceleração de um mandato, você pode fazer isso com uma mentoria. Porque às Sim. vezes você fez um curso, mas você pega um condomínio histórico, um condomínio dentro de uma reserva ambiental. Então, tem especificidade que muitas vezes numa graduação ou num curso livre não traz isso como relevância. E aí, com a nossa mentoria, a gente já ajuda esse síndico, né? Essa parte é legal, né, Elizabeth? Porque para você querer ser eleito ou ser reeleito ou continuar nessa gestão, talvez como profissional para frente, é de suma importância essa orientação, porque os síndicos novos que entram no mercado e olham um condomínio, a gente percebe assim um pouquinho da falta que tem do que levar, que informação eu levo, o que eu busco, né, com os meus condôminos, qual que é, o que eu tenho que ver aqui no condomínio, o que eu tenho que apresentar para esses moradores para eu ser eleito ou para eu ser reeleito. E isso assim, a gente nota claramente essa dificuldade. Nós, como administradora, temos uma dificuldade também nessa ponte, né? Porque Sim. às vezes você precisa conhecer um pouquinho mais a fundo disso que você acabou de mencionar. Ah, o condomínio é onde? Tem alguma particularidade? O que acontece lá que a gente precisa ver? Né? Então, isso é uma coisa bem interessante de apresentar um trabalho de longevidade, né? De você fazer uma carreira, né? E isso, para isso, você tem que se formar de informações daquilo que acontece no teu dia a dia para apresentar lá para os moradores. Sim, e como nós costumamos dizer assim, olha, se você quer alcançar o cume da montanha, você tem que escolher a trilha mais adequada à sua capacidade física, Sim, à sua capacidade operacional, ao que você tem de sua rede de suporte. Você não pode ir por uma trilha mais perigosa se você é um trilheiro iniciante. Então, o que eu costumo dizer para os síndicos é exatamente isso. Se você está com vontade de investir nessa área, ela é uma área que realmente tem tudo para crescer. Ela é uma área que está em um processo de reorganização. Eu penso que toda a cadeia produtiva da área condominial ela está no processo de reorganização, seja do ponto de vista das inovações tecnológicas, os processos formativos, as administradoras, os especialistas, o processo, todas essas questões de sustentabilidade, de inclusão, de adaptabilidade do momento. Eu digo que o condomínio ele não está fora do mundo dos negócios, né? é Então, isso aí. o que está sendo pensado a nível da economia mundial, ao nível da organização do Brasil, ao cumprimento dos objetivos, né, que nós temos os objetivos do milênio, né, os objetivos de desenvolvimento, né? Nós, enquanto condomínio, temos nossa responsabilidade social. E o caminho a traçar, primeiro, é saber se a gente é vocacionado para isso. Se Até eu, o. se eu sou alguém que eu gosto de resolver de problemas,
ou se eu gosto de apontar para problemas, Exato. né? Né? Achar a solução ou só apontar, né? Então, porque se eu sou uma pessoa que eu vou ficar ali apontando os problemas, as dificuldades, achando que o condômino é ruim, achando que o especialista ABC está no lugar errado, eu não vou desenvolver nem a minha carreira, não vou desenvolver os meus clientes, que são os condomínios, e não vou desenvolver as cidades que Sim, precisam estar né? Integradas. Então, na própria economia, né? A importância que no processo da economia, a geração de empregos da área condominial. é. Entendeu? Então, essas questões de novas captações de receita, né? Esse lixo que é gerado nos condomínios, principalmente os condomínios residenciais, como nós podemos transformar isso numa receita adicional? Então, são coisas e desafios que estão vindo para a gente de uma forma mais pungente agora, e que a gente vai precisar se debruçar, e que os grandes players vão precisar discutir, e que as revistas, assim como a Domus, vai precisar trazer como pauta, né? Vai ser necessário pautar as questões que são novas e que surgem, porque as pessoas pensam que inovação tecnológica é só software, sistema. Inovação também é relação. Inovação também é a forma como a gente se relaciona com o outro e com o planeta. Então, eu acho que a gente tem muito que fazer, e o caminho que nós devemos seguir é aquele caminho é, que a gente acredite que está tocando o nosso coração, que faz sentido um final de semana eu estar numa moto atrás de um carro, como um síndico que tem aí, que ele postou no stories dele, no final de semana, ele não atender a uma emergência. É, É, um síndico, uma síndica que tem um problema no final de semana, ela tem que reunir com os conselheiros até 1, 2 horas da tarde. Então, as pessoas precisam entender que um Réveillon pode surgir um problema no elevador e estragar o Réveillon dela com a família. E tá tudo bem, é. porque foi isso que eu escolhi, ser Foi isso que eu síndica, escolhi, exatamente. né? Tem Como até uma pergunta aqui, Elizabeth, diz, Morar Melhor 2000, a pessoa que perguntou aqui. Ela fala assim, ó, qual especialização o síndico precisa fazer para se especializar? E se tem em Joinville ou lá na Bahia, né? Se tem também. existem especializações online, algumas especializações online, existem cursos que são cursos de mais de 100 horas, cursos que dão ali pelo menos uma base, né? Nós temos aí o Síndiconet, Academia do Síndico, aí na região de vocês também tem um síndico que também dá cursos muito bons. A Ariane do Rio Grande do Sul também tem um curso de 60 horas online muito bom, que eu já fiz. E existem alguns cursos já de gestão e direito condominial que são online, né? E vai depender, como eu digo, vai depender das condições financeiras de você poder começar, mas eu diria que, assim, se vocês começarem por um curso básico, e aí tem o curso da Academia do Síndico, que é da Vânia Reis, que é uma pessoa que vem da área da hotelaria, que é muito bom para quem vai trabalhar com condomínios clubes, com condomínios que têm uma estrutura de hotelaria. Os outros condomínios residenciais são bem comerciais. Existem os cursos do Síndico Net, que é o maior portal quando eu fui, eu fiz com ele, com a professora Roseli, né? A professora Maísa. Então, assim, são vários cursos que a gente tem, que é só botar lá no Google, né? E ver, porque eu acho que são cursos que ajudam muito. E eu acho que, assim, dá uma olhada lá no Instagram, né?
Oi, estamos de volta? Estamos. Ah, vamos lá. Gente, pedir desculpa aí, porque Tudo muito novo com a revista aqui ainda. Revista nova, fazendo tudo novo, aí a gente. mas nós estamos aqui para ajudar e é assim, o processo de aprendizado é esse, né? As lives do Instagram, quando a gente usa uma ou uma outra plataforma, aí a gente sempre tem essa. São as questões das tecnologias, né? Então, o importante é ter os humanos É, para que a gente possa dar conta aí do processo. Mas eu acho que nós já estamos aí, né? Acho que nós já passamos aí uma hora, né? Giliane, super prazer de conhecer você, né? De saber que você está aí nesse prazer outro lado da também. ponta, né? Que eu digo sempre que é É, o outro lado da ponta e que eu identifico como um parceiro, né? Eu acho que é sim, isso que a gente precisa também trabalhar no mundo condominial, que é a compreensão da importância das parcerias, mas sempre numa relação ganha-ganha. a relação sempre tem que ser realmente dessa troca de informações para que todos cresçam, né? A gente costuma se encontrar com administradoras até de outras cidades, fazer churrasco, troca informação com os funcionários, né? Nossos funcionários com outros funcionários de outras administradoras, porque é importante. A gente não tem que perder esse medo de achar que o concorrente ou que o outro vai roubar aquilo que a gente tem. Ninguém rouba aquilo que a gente tem, porque aquilo que a gente tem de diferente não é efetivamente uma ação que a gente toma de atividade dentro da nossa empresa, e sim a forma como a gente trata as coisas e as pessoas, né? Então, é isso que faz ser diferente, é isso que faz o teu cliente se relacionar com você. Eu sempre digo para todos os síndicos, poxa, eu dou tão certo naquele condomínio e nesse aqui eu não deu. Porque não tem essa. Porque existe, além de tudo, as vibrações, né? Além de tudo, existe como eu lido com as coisas e como esse condomínio quer que eu lide com as coisas. E então, essa proximidade tem que existir, tem que acontecer. Cada síndico tem o seu lugar, tem o seu condomínio. Sim. Tem condomínios que vão se encaixar com tais síndicos que vão se encaixar com outros condomínios e tem os que não. Então, tem mercado, tem o caminho, né, Elizabeth, para chegar lá. Eu acho que a abertura desse caminho está muito grande, as portas estão muito grandes para que as pessoas se especializem nessa área e assumam esses papéis, porque cada vez mais, isso eu posso dar certeza, nós teremos mais condomínios, e menos casas e menos casas. Então, não tem outra forma a não ser o crescimento nessa área, né? A gente vislumbra isso de todas as áreas, seja ela engenharia, seja advocatícia, seja assistência. Nós trabalhamos muito com licitação e nós temos assistentes sociais dentro dos condomínios, trabalhando com as pessoas, o que é morar em condomínio, como funciona, como eu me relaciono com o meu vizinho, como eu me relaciono com as crianças, tudo isso é importante, né? Sim. Então, um meio e uma forma de trabalho, assim, é que se a gente tinha até alguém colocando ali nos comentários que o nosso Brasil ainda não está preparado para aquilo que nós estamos plantando nos condomínios. E é verdade, porque quando a gente implantar tudo isso com vontade, com amor, com dedicação às pessoas, a gente muda uma cidade, a gente muda um Brasil. É a forma como a gente trata as coisas, né? Eu diria, eu complementaria e diria o seguinte: nós somos um país jovem, apesar de termos aí mais de 5 séculos, nós ainda somos um país jovem, de uma cultura jovem. E a área condominial, ela passou por um processo, ela também tem sua linha do tempo. E essas questões que chegam hoje, que são reveladas como importantes, que chegam requerendo uma profissionalização, elas são bem recentes, não tem nenhuma década. Então, Exatamente. e eu falo que o Brasil é muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer diversas cidades, diversos condomínios, e eu posso dizer a você, e como eu atendo profissionais, pessoas que querem entrar nessa área de diversos estados, a gente acaba conhecendo um pouco da realidade das cidades. E o que eu posso dizer é que nós estamos sendo, sim, protagonistas da história, estamos plantando, por isso, talvez, a nossa grande responsabilidade, a responsabilidade de viver esse tempo de construção
com parcerias técnicas, com pessoas com responsabilidade social, porque eu acho que o que a gente precisa ter é a responsabilidade cidadã, né? Não deixar só para os políticos nos cargos públicos, mas a gente cuidar do nosso lar, cuidar do nosso entorno, do nosso condomínio, e isso não pode ser uma função só do síndico. Então, quando a gente traz a questão de que há uma vontade, existem caminhos, existem. Alguns caminhos estão pavimentados, outros não. Outros precisam ser desbravados, né? Sim, sim. Existe, São Paulo tem uma realidade de síndico profissional, Salvador já tem uma realidade de síndico profissional, Aracaju já começa a despertar mais o síndico profissional, mas, por exemplo, Aracaju, que é Sergipe, um estado do Nordeste, ele tem um conjunto de síndicos moradores altamente qualificados. E é uma experiência. Aqui na Bahia também, nós temos também muitos síndicos moradores qualificados. Então, a importância da gente poder trazer que o síndico, ele, no momento que ele se descobrir vocacionado a ser um agente de transformação social, a atuar nessa dimensão, de buscar os parceiros certos, né? De ter uma relação amadurecida e profissional com sua administradora, com os especialistas, e não a relação de codependência, aonde ele não dá um passo sem uma reflexão crítica, sem uma tomada de decisão, porque no final é ele que responde. A gente precisa, a gente está na construção. Então, essa construção, alguns vão chegar na frente, outros vão demorar um pouco. Teremos aí os críticos de plantão, é natural que a gente tenha os críticos de plantão, até porque quem faz é apedrejado, né? Dizem que quem fala o que é diferente, quando a gente está num lugar e que a gente fala algo que o grupo não quer ouvir, a gente corre o risco de ser rejeitado. A primeira impressão é sempre ruim, né? Mas a história está aí. A história dos grandes líderes que ajudaram a transformação do mundo mostra que em algum momento eles foram tidos como loucos. Sim. E que eles sofreram. Né? Deixa eu te contar rapidinho uma experiência que eu tive, né? Eu gosto muito de viajar, né? E aí nessa área de condomínio, eu trabalho há 15 anos, né? E antes disso eu vim da área hoteleira, que também é condomínio igual, né? Então, quando eu fui viajar, conhecer um pouquinho da área de condomínio fora do país, que eu fui para a Europa e conheci vários lugares, e alguns dos países eu tive assim a oportunidade de falar com administradoras de condomínio, falar com síndicos, né? Apesar de lá não existir esse papel do síndico, mas sim, seria esse papel. E a gente olha assim, apesar do Brasil, como você colocou, ainda somos novos, né? Sim. A Europa é tão mais velha perto da gente, mas nessa área, nesse ramo, lá é muito novo. E aqui é muito velho para eles. Então, assim, no sentido de que toda vez que eu apresentei o trabalho que o Brasil faz com os condomínios, de uma forma exemplar, assim, de uma forma tratada com respeito e com dedicação, eles ficaram muito impressionados. Tão impressionados que nos convidaram para abrir a nossa administradora em conjunto com eles lá, né? Pelo nosso sistema, pelo nosso método, pela nossa legislação, pela forma de trabalho como a gente tem. Isso eu não estou falando da SINC, eu estou falando das administradoras do Brasil, né? Da forma como a gente conhece como um todo. Então, além desse caminho aqui, eu posso ter certeza que se você se formar um síndico bom, que preserve o condomínio, que façam as coisas acontecerem, você terá sim uma carreira fora também. Porque lá as pessoas estão muito necessitadas dessa presença do síndico que faça a coisa acontecer. Porque lá não tem, as administradoras acabam sendo tudo lá. E aí você sabe que a história de ser tudo é não fazer nada, né? Sim. E aí acaba fazendo tudo meia boca, né? Tudo pela metade.
Então, eles vai chegar essa fase, assim, eu visitei, então, Portugal, visitei Espanha, visitei Inglaterra, né? E todos esses lugares a gente visitou condomínios, visitou administradoras, visitou esse ramo para a gente entender. E eu sei que lá vai ser um local de extrema expansão nessa área, dessa separação das atividades, da administradora, do síndico, do engenheiro, do advogado. Inclusive, advogados, amigos nossos aqui do Brasil, se mudaram lá para Portugal para fazer esse trabalho junto aos condomínios. Então, isso foi muito legal e eu acho que é um outro caminho a ser seguido, talvez uma carreira internacional nessa área do condomínio. A Sim, diferença é a legislação, né? Cada lugar é é. uma legislação e você vai se especializando. É, Mas é eu, uma boa você, carreira. você traz essa relação. Eu também faço parte de um grupo de apoio a mulheres empreendedoras de língua portuguesa. E aí tem Portugal, tem os países da África, Legal. Uhum. e uma das coisas que eu fui chamada para falar assim é como é esse negócio de ser síndica enquanto carreira, né? E quando eu falei, foi assim uma surpresa muito grande. Então, nós costumamos ser bastante exigentes e também a gente não entende o papel da competição solidária. Eu costumo dizer assim, o maior concorrente da pessoa que tem a cultura da excelência é ela mesma. Porque quem vive para fazer um serviço de excelência, do cuidar com o outro, de zelar o patrimônio, de olhar aquele patrimônio e saber que gerações futuras vão estar ali ela vai deixar o legado daquela estrutura edilícia conservada, restaurada. Isso é um prazer, isso é um prazer muito do indivíduo, daquele indivíduo que se reconhece no lugar de servidor, né? É, Então, essa competição, que às vezes o pessoal me pergunta assim, mas a competição, a fulana compete com você. Eu digo, gente, olha, nós não estamos aqui, em primeiro lugar, eu sou uma militante da liderança feminina, e eu costumo dizer que a gente não compete com o outro, a gente compete com nós mesmos, com o nosso tempo, com a nossa dedicação, a disciplina, as coisas que nós precisamos escolher, porque não é fácil estar nesse lugar de servir a sociedade. A gente, às vezes, abre mão de projetos pessoais, a gente, às vezes, bota em risco a nossa saúde física, emocional. Então, não é fácil a gente servir, né? E precisa ter esse espírito de batalha, de guerra, de sacrifício, eu diria mais de sacro ofício, ou é, seja, de entender que você está nesse lugar de empreender, de empreendedor, de prestador de serviço, tem para lá de um negócio, tem um significado. E é esse isso aí. caminho que você escolhe, ele é um caminho de uma conexão, né? É quando você se conecta com o seu divino. Não tem nada a ver com religioso, não tem a ver com a religião, tem a ver com a sua divindade, com É, aquilo que você acredita que você pode contribuir com o outro, com a sociedade, com as gerações futuras, que é o chamado legado. Então, quando você traz que a sua administradora ela é uma referência fora do país, eu acolho isso e reverencio você e a sua equipe, parabenizo, porque isso muito me honra. E é isso que eu falo sempre para a área condominial. Nós não devemos ficar nessa competição acirrada, mesquinha, de estar leiloando, porque quando a gente pega o mercado e a gente é, faz com que o mercado ele se deseduque de entender que é uma relação de compra e venda. Porque exatamente. apesar de ser uma relação de uma relação de serviço, de servir, ela é um negócio. Então, como negócio, ela deve ser remunerada. É como a minha filha perguntou um dia aqui para minha funcionária, disse assim, o que que você faz? Aí a minha funcionária disse para ela, eu ajudo as pessoas.
esse é o meu trabalho, né? Eu ajudo as pessoas. Ah, você ganha dinheiro ajudando pessoas? Sim, eu ganho dinheiro ajudando pessoas. E é isso que a gente tem que fazer, né? Porque é a diferença no mercado, é isso, tanto para nossa área, quanto para o síndico, quanto para todos que atendem pessoas, né? Então, um recado, assim, final que eu digo, assim, Elizabeth, que eu digo para os síndicos, assim, se você não ama a pessoa, se você não ama fazer isso, deixa o cargo de síndico para outro, porque é extremamente essencial que você consiga escutar e consiga relacionar pessoas com outras pessoas, porque o tempo todo no teu cargo de síndico você vai fazer isso, né? E sim, Tudo é isso, né? e assim, eu diria que hoje as redes sociais, elas trazem uma qualidade de informações, são muitas, é bem verdade que até para a gente fazer a escolha é difícil. Às vezes eu não dou conta de tantos amigos e colegas e pessoas que eu gostaria de estar ali ao vivo, e eu não consigo por conta das atribuições. Mas tem muito, muito material bom nas redes sociais, em outras plataformas. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço aqui à Fábia, que é uma síndica de condomínio horizontal, né, que é uma especialista em condomínio horizontal. Hoje já vive uma experiência em condomínio vertical, mas assim, eu sempre digo que eu aprendi muito com ela com condomínio horizontal, né? Temos aí a Ana Clara Cerbeto, que está aqui, então mandando um abraço, a Dilma, como eu já falei. Eu vi que o Jardel junto com o Fernando e a Camila tem um programa que eu participo aos domingos, e aí, Giliana, fica o convite, que é um grupo de estudo, né? O Síndico Pro, que usa uma plataforma do Clubhouse, é uma experiência magnífica, né? Onde a gente tem um lugar de fala, onde várias pessoas falam. Então, quem quiser mais informações é só me seguir lá no Elizabeth Mentora e mandar uma mensagem que eu falo. Eu também tenho um grupo de WhatsApp, ele é um grupo fechado, mas quem tiver interesse, for síndico, pode vir, será sempre bem-vindo. E eu participo de alguns grupos, né? Síndicas da Paraíba, Mulheres Empreendedoras, né? Que são formas da gente estar em conexão, de contribuir e colaborar, né? E como você mesmo colocou, o papel, você é casada com um educador. E eu digo sempre que o educador, ele é um estudante por natureza, É, porque para a gente ensinar, a gente precisa estudar, a gente não precisa, tem outro jeito. né? E no processo de mentorar, eu estou descobrindo uma coisa que é você se autodescobrir, você se reinventar. Então, eu que sou uma mulher de 50 a mais, né? Que vi o nascer da internet, né? Que venham do mundo do trabalho, quando o mundo do trabalho ainda era datilografia, muitos que estão ouvindo a gente não sabem nem o que é datilografia, né? E passei por todos os desafios tecnológicos que ajudam aí algumas empresas no desenvolvimento de software. Eu posso dizer assim que há um encantamento, né? As conexões do mundo digital, elas são fantásticas, porque elas possibilitam os encontros físicos também, né? Eu tive recentemente no Rio Grande do Sul, que foi a oportunidade que eu conheci o Marcelo. Poxa, quando é que eu iria conhecer Marcelo se não fosse essas conexões? Então, as conexões, elas são importantes nesse momento. Quando que você iria poder ter uma parceria internacional se não tivesse como apresentar o seu trabalho, né? E como está sendo grandioso a oportunidade que a gente tem de aprender com as outras áreas. Você veio da área da hotelaria, a Vânia também, eu venho da área hospitalar, tem outras pessoas que vieram também da área hospitalar, e que tem todo um significado, né? Que a gente tem esse entendimento do que é emergência, do que é urgência, do que é um plano de contingência, né? Existem pessoas que vêm de fábrica, que vêm de experiência em gestão de projetos. Então, eu vejo que cada vez mais a área condominial ela se torna atrativa, né? Tem até o Morar Melhor 2000, ele falou que quer uma mentoria sua. Quando ele foi para a Bahia, ele
está perguntando se pode ir na sede da sua empresa. Pode, e posso, a mentoria já começa amanhã. Essa eu vou Viu? mandar aí uma mensagem, porque a minha mentoria online, graças a Deus, eu atendo ao Brasil. Ainda há pouco eu tinha uma pessoa de São Paulo que eu estava atendendo, e pessoa daí de Blumenau, e a gente tem aí uma experiência de atender online, né? E presencial a gente faz um trabalho presencial também, mas assim, hoje o mundo digital nos possibilitou também trabalhar online, e a mentoria eu faço online, e é só ele entrar em contato, ou ela, e a gente vai ter um prazer. É isso aí. Obrigada, Elizabeth, um grande abraço, espero poder te encontrar também presencialmente, né? Sim, Pode sim, ser na Bahia ou pode ser você aqui, tanto faz, para a com gente se certeza. encontrar e se conhecer pessoalmente. Vai ser uma E honra para mim te receber aqui na Bahia, ou quando eu organizar minha ida aí, eu vou aí em Joinville. Bom, agora eu vou mais para Santa Catarina, então é mais fácil a gente se encontrar em Joinville em do que em Joinville, Curitiba. claro. Se encontramos lá no Marcelo, na revista. Pois é. E assim, eu quero mais uma vez agradecer ao Marcelo, a desejar que esse mês de lives seja um momento de aproximação. Os convidados dele são pessoas que eu conheço, são pessoas que vão agradecer, que vão trazer conteúdo. Então, desde já, a gente convida aqui a audiência, aos amigos que estiveram aqui, né, presente, que possam assistir. Será sempre às terça-feiras, né? Terça. Às quartas-feiras, Quartas-feiras. 19 horas. Isso. Quarta-feira, 19 horas, e que a gente pede aí. Então, peço à minha audiência que siga a Giliane. O seu WhatsApp, o seu arroba é da sua empresa, é bom você falar. Elizabeth Mentora também. Eu vou estar no final do mês no Rio de Janeiro, em Recife também, em outros eventos. Desejar a Domus, a Joinville, que ela se torne mais um instrumento de sensibilização e educação da comunidade condominial. E eu muito me honra poder também ser uma das pessoas que vai estar escrevendo como especialista da revista, e desejar, assim, que esse mês de novembro, nós que estamos na sindicatura, que a gente seja celebrado, homenageado, principalmente por tudo aquilo que a gente se dedica, que a gente possa ser lembrado também pelos nossos familiares, né? E que cada vez mais nossos familiares possam entender essa função, que não é nada fácil, né? Que os amigos também, que às vezes a gente não consegue dar conta dos convites dos amigos, né? E dizer que a gente possa estar prestigiando também, né? Os eventos dos outros. Então, eu sei que o Síndicas de Sergipe vai fazer evento, o pessoal por aí vai fazer evento, eu sempre que puder vou estar aí também. Tem no dia 30, inclusive, a revista vai fazer um evento daí presencial, né? Que vai ser legal, que vai ser várias palestras, um dia todo, um coffee, uma comidinha, uma bebidinha. Então, assim, Sempre é bom. é muito legal, né? E é uma coisa que Joinville não tem muito, então a gente tá dando toda a força para que dê certo com o Marcelo, porque ele é um cara também muito, muito esforçado mesmo. Conheço ele há anos, né? Antes mesmo dessa área de atuação de condomínios, eu já conhecia o Marcelo. Eu era chefe escoteiro do filho dele, então assim. A gente sabe a trajetória e o quanto as pessoas se dedicam naquilo que fazem, né? É importante ter esse apoio nosso, né, da área, desse meio, para que isso aconteça, né? E Joinville é uma cidade muito complexa nessa área. Assim, a gente faz os eventos e as pessoas costumam não dar seguimento, mas dessa vez nós vamos fazer acontecer. O Marcelo está com a revista, outros projetos na CIG, outros projetos lá no condomínio onde ele tem o rooftop lá que faz vários eventos também. E vai dar certo. Nós vamos fazer Sim, acontecer. eu já disse a ele que é só me chamar, que eu vou, que a gente pode estar aí ajudando. A gente sabe que o Sul tem uma cultura diferente, né? Por todo o processo de colonização, né? Do país,
mas eu acho que ele assistiu, né? Eu disse, eu desafiei o Sul, porque eu digo que o Sul do país, quando aderem a uma proposta, a um projeto, a gente consegue deslanchar, Sim. né? Então, assim, que a gente possa aí também, Joinville, né, ser agora também um ponto focal do desenvolvimento da área condominial, seja para o mercado, os prestadores de serviço, os síndicos profissionais, os síndicos orgânicos, né? E eu acredito muito, muito, muito numa proposta onde tem uma revista com a curadoria especializada na área condominial, e a gente está aí para contribuir com vocês. Boa sorte a todos, né? Que deixo aí um abraço aos seus síndicos e o que a gente puder estar junto com vocês sempre vai ser um prazer. Obrigada aí à audiência, a todos que passaram por aqui, né? Eu não tive a oportunidade, porque eu estou na outra plataforma, não tive a oportunidade de olhar. A gente não enxerga muito, né? A gente não enxerga, a gente pode até contar o segredo, a gente está recebendo aqui a informação, mas a gente não consegue enxergar todos, então a gente pede desculpa aí se alguém passou e a gente não teve a oportunidade de cumprimentar, mas eu sei que a Ariane Padilha passou por aqui, é uma pessoa muito especial que está fazendo um trabalho aí de preparação dos síndicos do Sul e que a gente acredita muito no trabalho dela. Viu? Tá bom, obrigada, Elizabeth. Um abraço para todos aí do Nordeste também. Esperamos vocês aqui também, então. Estarei aí. Um abraço. Até, tchau. Até, obrigada a todos.